Olá, Livaldo, bom dia. Bom dia, Nádia. Tudo bem com Tudo você? bem? Ah, ótimo, Boa excelente. sexta-feira. Tá feliz com o resultado de ontem do futebol? Não sei, diferente. Eu lamento até a derrota da Chapecoense em casa, uma pois grande é. festa e tal. Perdeu de 3-1 para o Lanús de virada. Aí foi o resultado que eu achei assim, que eu lamentei bastante. Mas os outros até que não, né? O Vasco Claro foi que eliminado, não. eu soube. Ah, tá, Eu soube você que o Vasco soube, foi né? eliminado. Eu fiquei Você assim espantado soube. quando eu vi aquilo. Por quê, O Vasco, Livaldo? o problema é que o Vasco comemorou mais a derrota do Flamengo do Não, que mas se peraí. preparar para enfrentar o Vitória. Eu Aí acho que foi o perdeu para o contrário. Vitória. Pronto. Vocês, flamenguistas, comemoraram muito mais ontem a derrota do Flamengo, a derrota do Vasco, do que a do Flamengo. Até porque foi para um rubro-negro, né? Vamos falar de política, Livaldo. Vamos lá, Vamos falar sobre a caravana do PMDB, a caravana da oposição, liderada pelo ex-ministro João Henrique, que vai chegar hoje à cidade de Parnaíba. Exatamente, Nádia. Depois de passar por Piripiri, no dia 15 de janeiro, e depois, no mês de fevereiro, no município de Floriano, a caravana comandada pelo ex-ministro João Henrique Souza chega hoje a Parnaíba, na região norte do estado. E com uma característica um pouco diferente, Nádia. Eu soube até... Ainda tem o sentido, essa caravana do ministro João Henrique, de levar o PMDB para a oposição? Porque essa de hoje, lá em Parnaíba, ela acontece exatamente no momento em que o PMDB sela uma presença rigorosa, ostensiva no governo do Estado. Uma presença administrativa e também um compromisso político para 2018. E ele tem essa outra fatia bem menor no partido, que tenta levar essa ideia de oposição no estado do Piauí. Agora, isso é permitido, isso é possível, porque é o PMDB. O PMDB nunca perdeu essa característica de frente, de um partido de frente. E tem até uma certa cordialidade, um amadurecimento político de permitir manifestações. Então não tem nenhuma hostilidade, não percebo isso no PMDB. O ex-ministro João Henrique Souza segue o seu caminho, a sua peregrinação, defendendo seus pontos de vista com os seus aliados, e o PMDB, majoritariamente no governo, também segue o mesmo caminho. Esse embate mais duro, mais pesado, Nádia, eu acho que vai ficar mesmo para o início de 2018. Muito bem, Livaldo. E a reforma do governo na Assembleia, né? Já passou lá na Comissão de Constituição e Justiça, a PEC, né? É a gente já falou que essa PEC pode ser aprovada nos próximos dias. Está mantida a nomeação, a posse para segunda-feira, pelo menos festiva, né? 8h30 da manhã. 8h30 da manhã, a posse de mais PMDBistas no governo. Mas essa PEC que tramita na Assembleia Legislativa, para que vocês entendam, é uma proposta de emenda à Constituição que amplia algumas garantias para quem ocupar cargos que só poderiam ser ocupados por quem ocupa pastas que têm status de secretaria, no caso de parlamentares. Existem aí algumas pendências ou impedimentos jurídicos que esses parlamentares não pudessem ocupar esses cargos, no caso, por exemplo, agora a Fundação Hospitalar, que acaba de ser criada na reforma administrativa. Correto. E já passou na Comissão de Constituição e Justiça. Nádia, eu acredito que segunda ou terça-feira deve passar também no plenário a proposta de emenda à Constituição que dá essa garantia. Apesar dos questionamentos que ela entraria em contradição com a Constituição Federal. Mas isso aí é um outro problema que está sendo ignorado, inclusive, pela bancada governista, achando que a mudança da lei estadual, da Constituição estadual, ela terá toda a garantia, toda a legalidade, tanto é que passou na principal comissão, a comissão que analisa a constitucionalidade. Mas nessa matéria, Nádia, agora chama a atenção mesmo, é a parte política, a parte da ocupação dos cargos na próxima segunda-feira. Alguns estão confirmados, outros ainda estão em processo de discussão. Por exemplo, o senador Elmano Ferrer deve compor essas coordenadorias. Deve indicar, depois de muita discussão, de muito vai lá e vem cá, mas hoje o senador Elmano Ferrer tem uma reunião com o ex-superintendente da SDU Norte, Centro-Norte, e hoje está no IDEP, Instituto de Desenvolvimento do Piauí, Ribamar Bastos, para acertar direitinho essa posição do grupo do senador Elmano Ferrer, agora no PMDB, para indicá-lo como coordenador de recursos hídricos nessa composição do governo do Estado. Agora chama atenção também uma outra indicação. O deputado Edson Ferreira, do PSD, indicou o irmão, o ex-prefeito Avelar Ferreira, de São Raimundo Nonato, para a coordenadoria de inovação e tecnologia. Bom, até aí tudo bem, é uma indicação política do PSD e tudo mais. Agora, o que chama a atenção, Nádia, é que aos poucos o governador Wellington Dias está compondo o seu governo com repercussão nos municípios, todos os lados com o governo, fechados politicamente. É assim, por exemplo, em Luzilândia, na região norte, em Esperantina, em Valença, Esperantina também na região norte, em Valença, aqui no sul, também em São João do Piauí, da mesma forma, em Oeiras, os três lados estão todos com o governador Wellington Dias. Em São João do Piauí e agora em São Raimundo Nonato.
houve uma disputa acirradíssima, bastante até agressiva em alguns momentos, mas agora os dois lados, o lado da prefeita Carmelita Castro e do ex-prefeito Avelar Ferreira, os dois estão no Palácio de Karnak. Ou seja, o governador trabalha de fato para cimentar, não é uma base qualquer, é uma mega base para se preparar para a reeleição. Exatamente, Alivaldo. Vamos à última de hoje? Nádia, eu soube ontem e eu repassei essa informação, já vai estar no cidadeverde.com, porque partiu de uma liderança política importante, histórica do Partido dos Trabalhadores. Diz respeito à opção do partido para a disputa do Senado. Pelo que eu vejo, o PT não vai mesmo abrir mão de indicar um candidato ao Senado. A preferência é da senadora Retina Souza. Ela está no mandato e apresenta todas as credenciais para disputar a reeleição. Já tem, inclusive, apoio do partido para isso. Agora, se, porventura, ela desistir de disputar a reeleição, não abrir mão de disputar a reeleição, setores do PT já tem, não é o plano B, não, é o plano A. O plano A de preferência, mas de Rafael Fonteles, secretário, plano R, secretário de Fazenda. É um nome bastante já comentado internamente no PT, para se houver qualquer mudança, ele é a preferência para disputar uma das vagas do Senado no próximo ano. Então, pelo que eu vejo, o PT vai centrar fogo na vaga, naturalmente, do governador preferencial, candidato à reeleição, e também na vaga, em uma vaga para o Senado Federal. Me conta como é que estão nos bastidores a renovação do diretório estadual que vai acontecer agora. É uma disputa bastante acirrada entre Assis Carvalho e Pedro Calixto. Assis Carvalho representa assim, o campo majoritário do PT, Pedro Calixto também uma parte dessa tendência e outras tendências menores. É o vice-presidente contra um deputado federal. Eles estão em campanha bastante... Agora eu percebo, embora seja até contestado no PT, eu percebo uma vantagem do deputado Assis Carvalho, um favoritismo do deputado Assis Carvalho. Da mesma forma que em Teresina, Gilberto Paixão e o delegado Getan Pinheiro disputam o diretório estadual, o municipal. Né? Uhum. E percebo também com uma vantagem, um favoritismo do ex-vereador Gilberto Paixão. Você perguntou, eu respondi. Tá certo, é para ser assim mesmo. Obrigada, Alivaldo. Bom final de semana, viu? Isso, até Nádia, segunda abraço, aqui até no segunda. Notícia da Manhã. Tem Piauí que trabalha esse final de semana. Sim, o Piauí que trabalha, inclusive, eu chamo a atenção, já que você lembrou, Nádia, tudo sobre o Congresso das Cidades. Tudo o que aconteceu no Congresso das Cidades, a participação, as palestras, enfim, um programa inteiro dedicado a esse evento que surpreendeu a todos e fica na história dos eventos relacionados à administração pública no estado do Piauí. Surpreendeu de forma positiva. Obrigada, Alivaldo. Até segunda aqui no Notícia. Bom final de semana.